Bom, vamos fazer alguns exemplos aí de sincronização para a gente ilustrar aí na prática como que isso funciona. Vou fazer um exemplo que simula aí uma forma simples do problema produtor-consumidor. Vou criar uma classe chamada caixa, que tem uma string, que é um item. Eu tenho um booleano aqui, vazia, igual a true. Quer dizer, esse vai servir como indicativo se a minha caixa tem alguma coisa lá dentro ou não. Vou fazer um método pegar. Tá? E esse método pegar, eu vou fazer, ele depende de ter alguma coisa na caixa, correto? Ou seja, enquanto a caixa estiver vazia, eu vou fazer a minha espera. Tá? E aqui já começa um primeiro problema. Eu só consigo chamar o wait, bom, primeiro que ele tem o circundown, um try catch aqui, tá? Então vamos deixar aqui. Bom, eu tenho um primeiro problema. O wait, está mostrando aqui com warning, né? Ele só é chamado, só pode ser chamado dentro de um contexto sincronizado. Então eu tenho que ter, qual que é o objeto que está chamando o wait aqui? No caso aqui, como não tem nada, é o this.wait. Significa que eu tenho que ter um synchronized this em volta. Tá? Isso é obrigatório. Por quê? Porque eu só posso chamar o wait em cima de um objeto quando eu tenho a chave na mão. Então aqui no caso a chave é o this. Poderia, ao invés de fazer o synchronize this, colocar aqui o synchronize no método, já que é a mesma coisa. Tá? Quando o método todo está sincronizado, eu boto o synchronize this e aí funciona. Tá? Eu não precisaria nem colocar o this.wait, só deixar o wait aqui sozinho, ele vai funcionar. Tá? Então esse trechinho aqui, ó, enquanto a caixa estiver vazia, eu vou esperar. Só que isso aqui não é um loop ocupado, é um loop em espera não ocupada, ou seja, ele vai sair de cena, essa thread aqui, tá? Que tiver chamado esse método aqui. Bom, assim que a vazia for falso, quer dizer que a caixa está cheia, eu vou realmente pegar o item. Então eu vou transformar ela em vazia, vou notificar todo mundo que está esperando e vou retornar esse item. Quer dizer, vou esvaziar a caixa, tá? Na verdade não vou esvaziar de fato porque o objeto vai estar ainda lá no item, mas eu vou deixar o booleano como true aqui. Tá? Então esse aqui seria o método pegar, que seria o consumidor da caixa aqui. Bom, agora vamos fazer o produtor, quer dizer, o cara que coloca coisas na caixa. Então vamos criar um método aqui, public synchronized, colocar. Então vou pegar um item, vou colocar na caixa. Só que eu só vou conseguir colocar coisas na caixa se ela estiver vazia. Então enquanto ela não estiver vazia, eu espero. Tá? Vou colocar aqui o try catch para poder compilar. Toda thread, quando ela está em modo de espera, ela pode ser interrompida. Essa espera pode ser interrompida, tá? Por isso que eu tenho que colocar o try catch aqui. Enquanto ela não estiver vazia, eu espero. Assim que ela deixar de ser vazia, quer dizer, assim que ela se tornar vazia, eu faço com que ela deixe de ser vazia e coloco o item lá dentro. E notifico todo mundo que está esperando. Tá? Então esse par aqui de métodos pegar e colocar são cooperativos, quer dizer, um preenche o outro. Por isso que o notify aqui, esse notify all aqui vai casar com esse wait aqui. E esse notify all aqui vai casar com esse wait aqui. Quer dizer, enquanto alguém está colocando, enquanto alguém está querendo colocar, precisa esperar alguma coisa ser pega lá de dentro para esvaziar a caixa. Tá? Então esse é o típico produtor e consumidor, um exemplo bem simples aqui. Bom, então agora vamos criar nossas threads. Eu vou criar aqui uma thread, uma tarefa, na verdade, que é o colocador, que seria o cara que está colocando coisas na caixa. Então ele vai ser um runnable. Tá? Vou fazer uma referência para a caixa aqui. Vou fazer o construtor. E vou fazer o método run aqui. Nesse método run, eu vou fazer uma série de coisas, uma string aqui, uma série de string, na verdade. Coisas. Então eu tenho aqui 4 strings. Banana, martelo, batata, brinquedo, sei lá. Algumas strings aqui. Vou criar um número aleatório. Na verdade, um objeto de aleatoriedade, né, que é o random aqui, que eu vou usar.
e eu vou colocar todas as coisas na caixa. Então, do 0 até o tamanho da caixa, desculpa, o tamanho das coisas que eu criei ali no meu vetor, eu vou caixa.colocar coisas na posição i, tá? E eu vou imprimir na tela para a gente poder ver, ó. Item colocado. Tá, vou imprimir aqui. Eu vou fazer um sleep aqui, ó. Next int, quer dizer, eu vou dormir de 0 a 5 segundos aqui. Vou circundar com try catch para a gente poder fazer esse sleep aqui. E no final, depois que eu terminei de colocar essas 4 coisas, eu vou colocar mais uma última coisa aqui ainda, ó. Livro, tá? Então eu vou colocar 5 coisas aqui. Primeiro a banana, depois o martelo, depois a batata, depois o brinquedo, depois o livro, tá? Veja que eu não consigo colocar essas coisas simultaneamente, porque uma vez que eu coloquei a banana lá dentro, enquanto ninguém tirar, eu não consigo colocar o martelo, tá? Então vai acontecer uma espera justamente nesse colocar aqui. Porque o colocar, vamos lembrar lá, ó, ele tem um teste aqui de espera não ocupado, tá? Então essa aqui seria a minha thread que coloca as coisas dentro da caixa. Bom, da mesma forma eu fiz outra thread aqui, um outro runnable, que vai ser a minha thread que vai pegar as coisas da caixa, tá? Então é a mesma coisa, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for e vou chamar o pegar enquanto esse item não for igual ao livro. Quer dizer, lembrando que o livro é a minha deixa para terminar a execução, tá? Então o meu pegador vai pegando os itens da caixa e vai mostrando aqui na tela, tá? E aí assim que chegar no livro ele termina. Bom, então agora vamos na nossa classe principal. Vamos criar os nossos objetos. Vou criar a minha caixa. Vou criar o meu colocador. Vou apontar ele para a caixa. Vou criar o meu pegador. E vou criar as minhas threads. Uma para C1, uma para o P1. Tá, então esses caras aqui, né, eles vão colaborar em relação aos meus mesmos recursos e na hora que eu executar, um vai esperar o outro corretamente, aí nunca vai acontecer uma inconsistência porque eu programei corretamente as esperas aí. Bom, antes de executar esse programa aqui, eu vou mover essas mensagens aqui de log para dentro do método sincronizado, para a gente poder ter certeza que eu estou executando e mostrando as coisas como elas acontecem mesmo. Então esse item colocado aqui, eu vou colocar dentro do método colocar lá, ó. Então assim que ele terminou, eu vou mostrar lá, item colocado, item. Mesma coisa para o pego ali, né? Item pego aqui. Vou botar dentro do pegar aqui. Certo? Agora a gente pode testar. Vou mandar rodar. A gente vê que tem uma série de esperas aqui, então cada thread roda no seu próprio tempo, mas a sequência de eventos está sempre consistente. Ele nunca acontece de eu pegar um item que ele não tenha sido colocado lá. Tá? Então, ó, item colocado banana, item pego banana. Item colocado martelo, item pego martelo. Então está havendo uma espera realmente, de fato, entre as threads para que as condições aconteçam. Quer dizer, o cara que é o colocador, ele espera a caixa ficar vazia. Se ela não estiver vazia, nada acontece. O cara que está pegando tem que esperar a caixa ficar cheia. Se ela não estiver cheia, nada acontece. Então essa sequência de operações está sendo sincronizada com a operação de sincronização. Então o que é importante entender aqui? Esse padrão. Tá? Esse padrão aqui, o while condição, wait, em cima do synchronize, com o mesmo objeto aqui, e o notify depois que a condição foi satisfeita e a condição inversa foi modificada aqui. Aqui é a condição inversa. Enquanto condição, wait. O wait sempre chamado em cima do objeto do synchronize. Tá? É a condição atualizada e o notify é acontecido. Tá? Então esse padrão de programação aqui precisa ser entendido, né, para você conseguir fazer a sincronização entre as threads. Vamos fazer um outro exemplo aqui para deixar ainda mais claro essa relação de cooperação aí para a gente poder implementar. Tá? Então vai ficar bem claro aí a necessidade de implementar o padrão e como exatamente fazer isso para diferentes casos.
Aqui eu tenho uma série de threads, são 4 threads na verdade, 5 se você contar a main, né? Você não pode esquecer de contar a main, onde eu vou calcular a fórmula de Bhaskara de forma paralela. Tá? A fórmula de Bhaskara é aquela, b² menos 4ac, eu faço raiz quadrado, menos b, depois eu multiplico por 2a e faço a divisão. Tá? Então essa é a fórmula de Bhaskara, vou fazer cada um com a sua própria thread. Então eu tenho algumas variáveis aqui, ó. Então eu tenho o a, o b e o c, o discriminante, o dividendo, o divisor e o x, que é o final. Tá? O Bhaskara 1, que é a primeira tarefa aqui, ele vai fazer o b² menos 4ac. Tá? E vai jogar esse valor no discriminante. O Bhaskara 2 vai fazer menos b mais a raiz quadrada no discriminante. Vai jogar o resultado em dividendo. O Bhaskara 3 vai fazer 2 vezes a. E vai jogar o resultado em divisor. E o Bhaskara 4 vai fazer o dividendo dividido por divisor e vai jogar o resultado em x. Tá? Aqui o meu executar, que é a minha thread principal, o meu método principal, desculpa, ele tem aqui os valores do a, b e c. Eu estou criando o Bhaskara B1, Bhaskara B2, Bhaskara B3 e Bhaskara B4, cada um com o seu, e estou dando os starts em todos eles aqui. Ó. Tá? Aqui embaixo eu tenho um simular e demora para eu poder testar algumas coisas aqui. Se eu mandar rodar esse programa aqui, ó, ele está mostrando o valor de x5. Funcionou. Vou mandar rodar várias vezes aqui. Não está dando inconsistência. Se eu mandar colocar algumas demoras aqui, eu vou provocar o erro. Então, vou colocar aqui, ó, simular demora. Vou colocar só 10 já é suficiente aqui. Na verdade, nem precisaria colocar em todos aqui. Daria pra gente testar aqui, ó. Então vamos colocar inclusive aqui embaixo, ó. Veja que em termos de lógica eu não estou mexendo nada. Isso poderia muito bem acontecer com condições normais de execução. Vou rodar. Está mostrando o valor de x0. Então ele não está calculando mais corretamente. Por quê? Porque a thread principal ela termina antes que as outras threads concluam suas execuções. Tá? Mas existe uma certa dependência entre essas threads. Tá? Esses cálculos. Quer dizer, para calcular, por exemplo, o Bhaskara 4, eu preciso que o dividendo seja calculado. O dividendo é calculado pelo Bhaskara 2. Então existe uma cooperação entre Bhaskara 2 e Bhaskara 4. Assim como o Bhaskara 1 calcula o discriminante e o Bhaskara 2, que precisa do discriminante aqui. Tá? Então eu preciso sincronizar esses caras e fazer que a cooperação aconteça de fato. Tá? Bom, vamos começar pela sincronização de cooperação entre Bhaskara 1 e Bhaskara 2. Porque o Bhaskara 1 calcula o discriminante e o Bhaskara 2 depende que o discriminante esteja calculado. Tá? Então como que a gente faz? Eu vou fazer aqui de uma forma bem devagar. Tá? Então eu vou precisar fazer primeiro uma chave de acesso para o discriminante. Vou chamar aqui de semáforo discriminante, que vai servir como chave de acesso e também como semáforo. Vou criar como um objeto normal, tá? Esse objeto não tem função nenhuma no meu código, a não ser servir como chave. Nos exemplos anteriores eu estava usando o próprio dis para fazer a chave, mas nesse caso não funciona, porque quem que é o dis? O dis do Bhaskara 1 é ele mesmo. O dis do Bhaskara 2 é ele mesmo. Então são objetos diferentes. Eu não vou prevenir o acesso concorrente desses caras aqui. Tá? Então eu tenho que prevenir que alguém que está calculando isso aqui não possa estar rodando ao mesmo tempo que esse cara aqui. Tá? Um precisa esperar o outro. Então eu estou criando um objeto separado para fazer essa chave. Eu também vou criar uma condição discriminante calculado, que vai servir de sinal, de condição para a execução do Bhaskara 2. Tá? Então ele começa como false. Quando o Bhaskara 1 terminar, ele vai fazer assim, ó, discriminante calculado igual a true, certo? Porque ele foi calculado. Ele foi atribuído aqui. Ó. E o Bhaskara 2 só vai poder rodar quando o discriminante estiver pronto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, while not discriminante, calculado. Então ele fica esperando aqui. Então essa que é a lógica que eu vou implementar. Tá? Bom, primeiro, o wait não está funcionando, porque eu preciso... Bom, primeiro eu tenho que circundar com try catch aqui, tá? Você não pode esquecer. Senão ele não compila. Na verdade o NetBeans nem deixa a gente esquecer isso aqui, tá? Então não tem problema. Então eu tenho aqui o wait, só que, primeiro, eu só consigo chamar o wait em volta de um contexto sincronizado. Então eu preciso sincronizar esse contexto aqui. Preciso botar um synchronize aqui em cima do objeto que eu estou chamando wait. Tá? Se eu botar um synchronize aqui,
ele até para de dar o warning, mas não é o que eu quero. Lembrando, o que é o synchronized no método? Ele usa a chave que é o próprio objeto da classe. Se eu botar synchronized aqui, ele está sincronizando, mas não é a mesma chave, não é o mesmo semáforo. Eu tenho que botar o mesmo semáforo entre esses caras aqui, porque quando eu notificar de um lado, eu quero que o outro receba também. Tá? Então aqui não adianta fazer synchronize na classe aqui, e não adianta fazer o wait aqui. Eu tenho que fazer, na verdade, o synchronize em torno de um objeto, que vai ser esse semáforo que eu criei aqui. Ó. Então vamos lá. Vou fazer aqui o synchronize em torno do semáforo discriminante. Tá? Por que eu estou colocando o synchronized só nessas duas linhas aqui? Porque nessa linha de cima eu não tenho interação, eu não preciso fazer o synchronized aqui, porque eu não estou acessando o objeto compartilhado. Qual que é o objeto compartilhado aqui? É o discriminante. Só estou acessando ele na linha de baixo. Então eu tenho que fazer sempre o mínimo de sincronização possível. Tá? Então estou sincronizando só essas duas linhas aqui, que são os objetos que são compartilhados. E aqui embaixo também, vou botar o synchronize em cima do semáforo discriminante. Até aqui, ó. Certo? Que é a hora que eu uso o discriminante. Aí o dividendo eu não estou mexendo nele, porque ele não tem a ver com Bhaskara 1, tá? Então estou fazendo sincronização entre Bhaskara 1 e Bhaskara 2, por isso que eu estou sincronizando só essas linhas aqui. Bom, agora eu preciso fazer outra coisa. O meu wait aqui, ele tem que esperar por alguém ser notificado. Ele tem que ser notificado por alguém, na verdade. Então, enquanto o discriminante não tiver sido calculado, ele vai esperar. E quem que vai notificar ele? Vai ser o cara que calcula o discriminante. Quem calcula o discriminante vai ser esse cara aqui em cima, o Bhaskara 1. Então, assim que ele calculou o discriminante, ele tem que fazer um notify all. Tá? Lembra que eu falei do notify all? É sempre bom você usar o notify all. Só que aqui tem um problema. O notify ele tem que ser chamado em cima de um semáforo e tem que ser o mesmo de quem está esperando. No caso aqui, ó, quando eu faço wait sem nada, é como se tivesse this.wait. E aqui é como se tivesse this.notifyAll. Ou seja, eu estou chamando o wait e notify em objetos diferentes. Por quê? Porque esse cara aqui vai ser objeto de Bhaskara 2 e esse cara aqui vai ser objeto de Bhaskara 1. Então eu tenho que usar o mesmo semáforo. De fato, tem que ser o semáforo do synchronize. Inclusive ele está me dando um warning aqui, ó, de novo. Então eu vou pegar esse cara aqui, chamar o notify all e chamar o wait aqui. Agora tá certo, ó. Vamos analisar aqui o contexto, ó. O Bhaskara 1 vai rodar. Entrou no método sincronizado. Assim que ele entrou no sincronizado, ele vai ter a chave e ele que vai rodar esses três caras aqui sem ser interrompido. Tá? Ele vai calcular o discriminante, vai falar que o discriminante foi calculado e vai notificar quem esteja esperando. Tá? O Bhaskara 2, suponha que ele entrou a execução antes do Bhaskara 1. Então ele vai entrar, pegar a chave. Tá? Então ele vai tentar rodar. Ele vai perguntar, o discriminante foi calculado? Opa, não foi ainda, então ele vai esperar. Nesse momento que ele espera, ele devolve a chave. Essa chave aqui. E aí o Bhaskara 1 pode pegar, tá? E fazer o cálculo. E assim que esse cara aqui, o Bhaskara 1, chamar o notify all, esse cara aqui sai da espera e volta a executar nessa linha mesmo. Na verdade, na linha seguinte aqui. Seria aqui. E assim que o Bhaskara 1 termina, ele volta a concorrer pela chave, pega a chave e vai perguntar de novo. Já foi calculado? Opa, agora já foi. Então ele vem aqui e usa o valor que ele precisa. Tá? Então essa é a lógica, esse é o padrão que é preciso ser entendido aqui. Nesse caso aqui ainda existe um problema, que a variável result foi declarada aqui dentro. Né? Então eu preciso declarar ela lá fora e colocar aqui, ó, result igual a menos b. Agora funcionou. Então a minha tarefa do Bhaskara 1 está sincronizada com a tarefa do Bhaskara 2, com esse padrão aqui. Então o que eu fiz? Criei um semáforo e criei uma condição de execução aqui. Fiz o synchronize em torno do semáforo no produtor, esse cara aqui é um produtor, produzi o resultado, notifiquei que o resultado está sendo pronto e notifiquei as threads que porventura possam estar esperando. O Bhaskara 2, que é quem usa, que é o consumidor, faz o synchronize em cima do mesmo semáforo, pergunta se a condição está satisfeita, enquanto ela não está satisfeita, espera em cima do mesmo semáforo, assim que sair desse loop, usa e consome o valor. Tá? Então esse padrão que você tem que decorar aí, meio que para aprender, para poder usar a cooperação corretamente. Bom, a gente tem que fazer a mesma coisa com Bhaskara 2 e Bhaskara 3. Desculpa, Bhaskara 2 e Bhaskara 4. Por quê? Porque o Bhaskara 2 calcula o dividendo. O Bhaskara 4 usa o dividendo. Então eu preciso fazer a mesma coisa. Então eu venho aqui, vou fazer um par aqui, ó. Copiar e colar.
semáforo dividendo e dividendo calculado. Então lá no Bhaskara 2, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então vou pegar o trecho, esse aqui é o produtor agora, synchronized, semáforo dividendo. Dividendo igual a result, calculei. Então dividendo calculado igual a true, semáforo dividendo, ponto notify all. Então esse é o lado do produtor, é o lado do Bhaskara 2 está produzindo o valor do dividendo. No Bhaskara 4, eu vou usar o dividendo aqui dentro. Ó. Então, de novo, vou fazer um synchronize, semáforo dividendo, calculo o result. Aqui, de novo, vou ter que fazer o result para fora, para minimizar o trecho sincronizado. Eu tenho que fazer um while aqui, né? Enquanto not dividendo calculado, semáforo dividendo, ponto wait. Assim que passou, ele vai fazer o uso do dividendo aqui. Então, result igual a dividendo barra divisor. Tá? Opa, faltou aqui um try catch aqui. Certo? Então, agora está sincronizado o Bhaskara 2 e o Bhaskara 4 em torno do dividendo. A mesma coisa vai acontecer com o divisor. Porque o Bhaskara 4, ele usa o dividendo e o divisor. E o divisor é produzido por quem? É produzido pelo Bhaskara 3. Então eu preciso também ter a mesma coisa para o Bhaskara 3 e 4. Então vamos lá. Copia aqui. Semáforo divisor. Divisor calculado. Vamos do Bhaskara 3, que é o produtor aqui. Double result igual a 0. Opa, na verdade não precisa, nesse caso não precisa fazer isso aqui, é só fazer assim, ó. Synchronized semáforo divisor calculado igual a true e semáforo divisor ponto notify all. Agora no Bhaskara 4, a hora que eu uso o divisor eu tenho que colocar o synchronize. Mas espera aí, eu já estou dentro do synchronize do dividendo. Posso colocar um outro synchronize dentro do outro aqui? Semáforo divisor. Posso, não tem problema nenhum. O problema é que quando você começa a colocar um semáforo dentro do outro, um synchronize dentro do outro, você pode gerar uma situação de um deadlock, quer dizer, uma coisa que está esperando por outra, que está esperando pela mesma coisa. Então, uma espera infinita, né? um travamento infinito com as locks, quer dizer, está todo mundo um com a chave do outro e ninguém consegue pegar a chave de volta. Isso pode acontecer, então você tem que tomar um certo cuidado. Nesse caso aqui não vai acontecer, porque quando eu entrar no dividendo, né, aqui, quem está produzindo para mim o notify do divisor não tem nada a ver com o dividendo, tá? Que é uma thread separada, que é a thread 3 aqui. Então não vai acontecer esse problema aqui. Tá? Mas é um caso para você tomar cuidado. Tá? Então voltando, eu vou usar o divisor. Tem que fazer a mesma preocupação. Lá. Enquanto not divisor calculado, semáforo divisor ponto wait, boto try catch aqui. E aí eu faço o cálculo do result igual a dividido por divisor. Tá? Então agora eu fiz minha sincronização também de cooperação entre 3 e 4. Na verdade ficou entre 2 e 4 e entre 3 e 4. Bom, agora está tudo sincronizado, a gente pode testar. Mandou rodar, agora está funcionando com 5. Mas a gente não pode confiar que está funcionando, porque as condições são meio raras de acontecer. Então vamos botar as nossas simular demora. Vou botar apenas uma aqui, ó. Simular demora. E vamos testar de novo. Opa, já deu o valor de 0 aqui, já ficou inconsistente. Por quê? Porque faltou uma cooperação, que é entre o Bhaskara 4, que produz o valor do x, e a thread principal, que lê o valor do x. Então, o produtor aqui é o Bhaskara 4 e o consumidor é a thread principal. Então, ficou faltando fazer uma última sincronização aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui em cima. Vamos lá. Vou pegar o meu
meu par aqui de semáforo e booleana. Vou chamar aqui de semáforo x e x calculado. Então quem é que produz o x? É o Bhaskara 4. Então synchronized semáforo x igual a result, x calculado igual a true, semáforo x ponto notify all. E lá no meu método principal, quando eu precisar esperar, eu tenho que fazer aqui um synchronized semáforo x while not x calculado semáforo x ponto wait. E aí assim que eu tenho que botar o try catch aqui, posso esquecer. Assim que terminar, eu acesso o valor do x normalmente. Aí vai estar funcionando porque o x vai ter garantidamente ter sido calculado. Tá? Vou mandar rodar de novo. Agora não interessa o que eu faço, posso botar aqui, espere em qualquer lugar aqui, ó. Vamos tentar. Simular demora 10. Vou botar um monte aqui só para simular algumas situações. Vou botar no principal também aqui. De qualquer forma vai acontecer a espera aqui, ó. Então vou botar, por exemplo, no Bhaskara 3, vou botar uma demora maior aqui, de 1 segundo. Ou melhor, eu vou botar 2 segundos aqui. Vai estar executando, está acontecendo uma espera lá. Quer dizer, a thread principal ficou esperando todas as outras terminarem na sequência para funcionar, para acontecer corretamente. Agora eu vou mostrar um exemplo que ilustra aí um erro comum de programadores que não entendem muito de sincronização no Java, tá? Tem um exemplo de um produtor e consumidor simples em cima de um buffer. Então eu tenho um array aqui, um array de inteiros, de capacidade 10, tem um ponteiro de fim, um ponteiro de início, eu tenho uma variável n aqui, tá? Esse n aqui é o número de elementos que eu estou produzindo e consumindo, tá? Então o produtor é uma thread, ele vai fazer o seguinte, de 0 até 1000, enquanto o n tiver na capacidade do buffer, quer dizer, o n é o número de elementos que está no buffer, quer dizer, o buffer está cheio, né, ele vai fazer nada. Então aqui tem um nada aqui, ó. Não estou usando a espera com o wait, tá? Estou fazendo o problema antes aparecer. Então ele não vai fazer nada, e aí ele vai, assim que terminar, quer dizer, o n ficou menor do que a capacidade do buffer, quer dizer, que tem capacidade para caber coisa lá dentro, eu vou produzir um elemento aqui, ó, produzir. Tá? No caso, o produzir não faz nada, ele simplesmente repete o valor aqui, mas poderia ter uma produção de fato aqui. E vai jogar esse valor lá no buffer, no ponteiro fim. Então, fim é o ponteiro, que é a posição do buffer. Tá? Então, ele vai ser um ponteiro circular, então, ele vai sempre incrementando, né? Assim que ele chegar no final, ele volta para o começo. E o n é o número de elementos do buffer, que serve para mim como uma variável que indica quando o buffer está cheio. O consumidor é parecido. Então, eu vou de 0 até 1000, enquanto tiver 0, o n, quer dizer, não tem ninguém no buffer, eu vou esperar. Não tem nada aqui dentro. Assim que liberar alguma coisa lá, eu vou consumir essa alguma coisa e vou incrementar o ini. Tá? Então é uma fila, na verdade, circular esse buffer. Então eu estou o primeiro que entra, o primeiro que sai, de uma forma circular. E eu tenho aqui, no caso, 10, né? Meu buffer tem capacidade 10, então nunca vai poder ter mais do que 10 elementos simultaneamente na memória. Tá? E eu vou imprimir o método consumir aqui quando ele fizer o consumo. E aí eu vou executar isso com um produtor e 3 consumidores. O que era para acontecer? Era para acontecer o seguinte, o meu produtor vai produzir 1000 valores, né? E os consumidores vão ter que consumir, cada um vai querer consumir 1000 valores, só que eles não vão conseguir consumir os 1000 valores, né? Eles vão ficar travados em determinado momento. Por quê? Porque não vai ter os 1000 valores para eles consumirem. Tá? Porque em determinado momento vai acabar o consumo ali, porque o produtor é 1000 e são 3000 para ser consumidos. Mas quando eu rodar esse código aqui, ele de fato termina a execução. Ó. E se a gente olhar aqui no começo, ó, começa certinho, estou consumindo na ordem que foram inseridas. Mas quando chega lá para o final, eu começo a consumir mais do que uma vez o mesmo valor. Eu consumi o 0 de novo, consumi o 991 aqui, 991 aqui. Quer dizer, consumi o mesmo valor 2 vezes. Então, tem problema aqui de diversas fontes. Tem problema de acesso simultâneo a recurso compartilhado e também problema de cooperação que não está sendo
lidado aqui. Tá? Então tem problemas de competição e cooperação aqui. Um problema que a gente pode de cara identificar aqui é o seguinte, né? O acesso a buffer, né, ele está acontecendo um problema de competição entre o teste se o buffer está cheio e de fato a produção. Porque entre essa linha e essa linha aqui, pode acontecer alguma interferência de outra thread. Tá? Então pode acontecer de duas threads consumirem achando que o buffer estava cheio, estava vazio, e naquele momento consumiram ao mesmo tempo o mesmo elemento. Tá? Então isso pode acontecer nesse problema de acesso simultâneo. Para resolver isso é fácil, a gente já fez, né, no caso da conta do banco lá, e eu criei aqui uma classe buffer, tá? Que na verdade implementa uma lista, só que todos os métodos são synchronized, synchronize, 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 synchronize. Às vezes você vê na internet o pessoal dando dicas, coloca synchronize nos métodos que a classe fica thread safe, ela fica segura com relação a threads, né? Não vai ter problema de acesso simultâneo das threads aqui. O que não é o fato, não vai acontecer. Então vamos fazer o exemplo, vamos pegar esse cara aqui, que eu tenho capacidade de buffer do mesmo jeito aqui, ó, 10. Eu tenho um método chamado está vazio, que ele testa se o buffer está vazio. Tem o está cheio, que testa se o buffer está cheio, né? E aqui o buffer cheio é capacidade de buffer, é o teste aqui. Eu tenho o armazenar e o remover, que remove do começo. Tá? Vamos usar esse cara aqui na nossa classe principal. Então ao invés de usar uma lista, né, eu vou criar um buffer. Buffer igual a new buffer. Não preciso mais do fim e do início aqui, tá? E nem do n, né? E aí eu vou fazer o uso aqui da orientação objeto. Então ao invés de testar o n aqui, eu vou fazer enquanto buffer.está cheio, não faça nada, né? Aí aqui, ao invés de fazer buffer fim igual a produzir, vou fazer assim, ó, int valor igual a produzir e vou armazenar lá dentro, ó. Então, buffer.armazenar o valor, tá? Então ficou mais simples, inclusive, né, porque eu estou separando a responsabilidade aqui, ficou para a classe buffer a tarefa de fazer a manutenção dos ponteiros aqui, verificar eles corretamente. Vamos no consumidor agora. Então aqui é a mesma coisa, só que ao invés de fazer n igual a 0, enquanto o buffer.está vazio, não faz nada, fica esperando. Aí eu faço aqui, ó, int valor igual a buffer.remover, e ele vai remover o elemento, eu não preciso de mais nada. Tá? E aí eu vou chamar o consumir aqui, para mostrar que eu estou consumindo. Tá? Pronto. Essa solução aqui já está teoricamente toda sincronizada, né? Então não era para dar problema mais com threads, né? Isso para quem olha o problema do ponto de vista superficial. Vou fazer o teste agora para a gente ver o que vai acontecer. Bom, vou clicar no play aqui. Bom, aparentemente agora está funcionando melhor, ó. Então agora parece que não tem, que batendo o olho rapidinho, não tem threads consumindo o mesmo valor várias vezes. Vamos tentar de novo aqui. Apareceu aqui alguma intercala, 542 aqui, mas talvez realmente seja um valor antigo aqui, vamos ver. O 542 está correto, ele não estava aqui. E o programa continua rodando, ó. Tá vendo aqui embaixo, estou mostrando o running aqui? Quer dizer que ainda tem thread rodando, que é o que a gente esperava que acontecesse mesmo. Vamos tentar de novo aqui. Beleza, parece que está funcionando. Opa, apareceu um erro aqui. O erro apareceu no remove, lá no linked list 525, na classe buffer Java 24. Vamos lá. É bem nessa linha aqui. Então eu tentei remover um elemento da posição 0 e deu um index out of bounds. Possivelmente porque eu tentei remover um elemento de uma lista já vazia. Não deveria acontecer. Não deveria porque lá no meu consumidor eu faço um teste aqui. Então não é simplesmente você botar synchronize nas coisas que você resolve os problemas. Essa que é a dica que eu quero passar aqui. Tá? Antes de resolver, a gente já viu como resolver, né? Só basta a gente fazer a sincronização de cooperação, como eu já mostrei. Mas eu vou mostrar um pouco melhor o problema acontecendo. Então vou modificar esse programa um pouquinho para a gente ver. Bom, eu vou modificar a minha classe buffer para ele aparecer aqui um teste. Aqui dentro do está cheio,
Não, desculpa. Dentro do armazenar eu vou fazer um teste. If está cheio. Vou lançar uma exception aqui, ó. Throw new runtime exception. Buffer overflow. Quer dizer, o buffer explodiu. Eu quis inserir um elemento, mas o buffer já estava cheio. É a mesma coisa que no remover. If está vazio. Throw new runtime exception. Buffer underflow. Tá? São duas condições aí que podem acontecer durante a minha chamada do remover e do armazenar. Também vou, lá no meu principal, vou criar mais consumidores aqui para poder acontecer isso mais vezes, tá? Para ter uma maior chance de isso acontecer. E eu vou mandar monitorar aqui, ó, vou fazer na minha thread principal, vou mandar imprimir quantas threads estão ativas, para a gente poder monitorar isso. É que eu falei que tinha algumas threads ativas, mas vamos ver. Então vou mandar imprimir, ó. Number of active threads. 2 pontos. Mais thread.activeCount. Esse aqui é o método do Java que mostra quantas threads estão ativas. E eu vou fazer isso a cada 1 segundo. Só para a gente poder ver isso acontecendo, tá? Então o que vai acontecer agora? Se acontecer o erro de mandar ler um buffer que está vazio, eu vou detectar isso dentro do Synchronized, quer dizer, mesmo que eu já tinha feito a verificação aqui, né, dentro desse while aqui, eu vou verificar de novo no remover para eu detectar esse erro e poder mostrar minha mensagem de erro agora. Tá? E enquanto isso eu vou mandar mostrar as threads ativas para a gente ver que realmente está acontecendo o que a gente espera. Vou mandar rodar aqui. Bom, conseguimos detectar o erro, lá, buffer underflow, que é a mensagem que eu gerei. Então lá no meu buffer.remover, aqui, né, aconteceu uma tentativa de remover o elemento do buffer vazio. Quer dizer, sincronizar apenas não resolve. Tá? Esse é o problema, essa é a minha mensagem aqui. Vamos continuar a execução aqui, vamos tentar fazer não dar esse erro. Vamos esperar ver se não dá esse erro. Né? Ó, deu erro de novo, foi um underflow de novo. O underflow é mais comum, porque é óbvio que eu tenho mais consumidores do que produtores. Né? Aconteceu de novo. Agora não aconteceu. Quer dizer, não aconteceu nenhum underflow. Então agora funcionou. Né? Eu tinha 7 threads ativas, agora estou com 6 threads ativas. Quer dizer, são as 5 consumidoras mais a thread principal. Tá? Então, quer dizer, o problema não foi resolvido. A gente precisa fazer a sincronização aqui. Bom, para fazer a sincronização a gente já aprendeu. Então eu vou precisar de um semáforo. Final Object, monitor, semáforo buffer. Eu sempre declaro como final para garantir que eu não vou reatribuir esse objeto e aí assim perder a minha lógica de chave. Tá? Porque se eu permitir que a minha chave seja alterada, a hora que uma thread pegou a chave, se outro objeto pegar outra chave diferente, não vai funcionar como chave mutuamente exclusiva. Tá? Beleza. Vamos agora botar o Synchronized aqui, como a gente já aprendeu. Synchronized semáforo buffer. Certo? Aqui eu vou botar o wait. Para a gente poder fazer a espera não ocupada. Tem que botar o try catch em volta. E aí assim que estiver liberado eu faço a produção do valor armazenar. E aí eu faço a notificação. Notify all. Certo? Agora vamos lá para o consumidor. Mesma estrutura. Synchronized semáforo buffer. Enquanto o buffer está vazio, semáforo buffer.wait para esperar. Segundo com try catch. E aí assim que eu fizer a remoção, semáforo buffer.notify all. Veja que eu não preciso ter a minha booleana que diz se o buffer está cheio ou está vazio, porque a própria classe buffer já tem um está cheio e já tem um está vazio,
e que já estão sincronizados lá dentro do produzir e do remover. Então eu não preciso ficar criando uma variável a mais aqui à toa, certo? Então com isso eu já fiz a minha sincronização e não vai mais ter problema de competição aqui de acesso simultâneo. Vamos rodar de novo e agora não vai ter problema. Quer dizer, não aconteceu. Agora também não tinha acontecido, mas agora não aconteceu aquele underflow. Né? Se eu mandar executar aqui, quantas vezes acontecer, nunca vai acontecer o underflow nem o overflow. Vou testar aqui várias vezes aqui, só para a gente ver. Mas não tem como acontecer, porque está sincronizado agora. Para a gente melhorar aqui esse teste, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou botar aqui um teste. Vou tentar fazer um casamento entre os produtores e os consumidores. Tá? Eu tenho aqui, vou fazer um if aqui. Ó. If thread.activeCount igual a 1, quer dizer que só tem uma thread ativa. All producers and consumers finished. Have finished. Então, acabou aqui. Vamos sair do meu programa aqui. Tá? Vou quebrar o laço. Certo? Então, quando terminar o consumo completo, eu vou sair. Só que eu tenho um problema, que o meu produtor, ele produz 1000 itens. E cada consumidor consome 1000. Então vai ficar sobrando consumidor ao produtor. Então vamos fazer o seguinte, eu tenho 5 consumidores, vamos produzir 5.000 itens. Aí cada um pega 1000, vai dar certinho aqui. Cada um vai ter uma coisa para consumir eventualmente. Olha lá, terminou corretamente aqui. Então todo mundo foi consumido eventualmente. Não teve ninguém consumindo o mesmo valor 2 vezes. Tá? Se eu botar aqui 49999, vai sobrar um consumidor. Olha lá, então, não, sobrou um consumidor aqui. É a thread principal mais o consumidor. E vamos botar aqui 5001. Quer dizer, vai ter um elemento produzido a mais. Então vai sobrar o produtor. Ah não, agora deu certo. Assim, na verdade ele produziu e ficou lá no buffer. Vamos tentar de novo aqui. O produtor, na verdade, ele produz, ele não interessa se foi consumido. Se eu colocar 5011, aí talvez assim ele fique esperando. Lá, ele fica esperando porque encheu o buffer e ele não conseguiu liberar o seu 11º elemento. Tá? Então, quer dizer, agora funcionou, independente da minha ordem de execução das minhas threads, sempre eu só vou consumir quando tiver alguma coisa produzida e vice-versa. Tá? Então a sincronização ficou completa aqui. Então é importante, de novo, lembrar que não basta você colocar synchronize, não é assim que funciona, não é só você sincronizar. O synchronize ele resolve como monitor, que é quando você tem competição, né? Quer dizer, duas ou mais threads acessando o mesmo recurso ao mesmo tempo. E você não pode intercalar essa execução. Quando você tem uma dependência de uma thread para outra, você precisa de cooperação, e aí de novo volta aquele padrão, que é o objeto, que é o semáforo, o synchronize do semáforo, o while condição, semáforo.wait, e aí você faz o que você quer. Tá? E aí você tem que lembrar de colocar o notify no outro lado. Né? Nesse caso aqui, produtor e consumidor, eles são espelhados. Mas isso que é importante entender. Agora eu vou mostrar um exemplo de uma situação menos comum, tá? Uma situação meio complicada de acontecer aqui, mas que pode gerar um problema muito grande. Tá? Veja só, eu tenho uma classe A que tem um procedimento chamado proc1 e que aceita um B como parâmetro. Tá? Esquece por enquanto esses sleep aqui, mas o que ele faz na verdade, ele chama o proc4 do B. Tá? Ele tem um procedimento chamado proc2. O B tem um chamado proc3 que aceita um A como parâmetro, e ele chama o proc2 do A. Tá? E ele tem o proc4. Quer dizer, eu tenho duas classes que têm procedimentos que chamam os outros entre si. Né? E aí eu tenho uma instância do objeto de A, uma do B. Vou criar uma thread T1, onde eu chamo o proc1 do A passando o B como parâmetro. E vou ter uma outra thread T2, onde eu chamo o proc3 do B passando o A como parâmetro. E vou startar essas duas threads aqui. Quando eu rodar isso aqui, bom, não tem problema nenhum. Na verdade, eles se chamam entre si aqui na boa. Existe um certo cruzamento aqui de chamadas, sem problema. Mas, se eu botar esses caras sincronizados, vou sincronizar todo mundo aqui, ó. É o contrário aqui, synchronize e void.
Ou seja, na verdade, eu tenho a seguinte situação. Proc1 e Proc2 estão sincronizados em cima do mesmo objeto, que é a instância de A que eu estiver executando. Proc3 e Proc4 estão sincronizados em cima do mesmo objeto, que é uma instância de B. Quer dizer, Proc3 e 4 não pode haver execução simultânea, mas entre Proc3 e Proc2 ou Proc1 pode. Por quê? Porque o synchronize desse é diferente do synchronize desse, são objetos diferentes. Mas, o que acontece? Quando a thread T1 entra no A.proc1, ela passa o B, ela vai fazer o quê? A thread T1 vai obter a trava do A. E vai chamar o B.proc4. E vai obter a trava do B também. E aí você vai prevenir o acesso simultâneo. Aí o T2 vai obter a trava do Proc3 e depois dentro do Proc3 vai obter a trava do Proc2. Quer dizer, ambos os threads vão querer pegar as duas chaves possíveis aqui, ó. Tá? Então isso vai causar um travamento mútuo, também chamado conhecido como deadlock. Vamos rodar esse cara aqui. O que vai acontecer é o seguinte, ó, T1 começou, T2 começou. T1 entrou em A.proc1, portanto, o T1 tem a chave do A, tem o lock A. O T2 entrou em B.proc3, portanto, o T2 tem o chave do B. Aí o T1 tenta chamar o B.proc4, ou seja, ele quer entrar num procedimento que está travado pelo B, mas o T1 não tem a chave do B. O T1 está com a chave do A. E o T2, ao mesmo tempo, tenta entrar na chave no Proc2 que exige a chave do A. E o T2 não tem a chave do A. Ou seja, o T1 precisa da chave do A e do B, e o T2 precisa da chave do A e do B. Só que o T1 está com a chave do A e o T2 está com a chave do B. E eles não devolvem a chave. Por quê? Porque eles travam, olha aqui, ó, nessa linha do tentando. Então eles travam aqui. E essa trava é uma trava onde você não devolve a chave. Lembra que a thread só devolve a chave quando ela sai do procedimento ou quando ela entra num wait. Quando ela entra no wait, ela devolve a chave. Nesse caso, ela está com a chave na mão. Então ela ficou lá esperando para sempre com a chave na mão. E a thread de T2 na mesma situação inversa. Então cada um está com a sua própria chave, ninguém vai devolver a chave de ninguém. Isso gera um deadlock. Esse tipo de situação é complicadíssimo de você resolver. Você tem que tomar cuidado quando você tem principalmente um synchronize dentro do outro ou chamadas sincronizadas com chaves diferentes. Tá? Isso pode acontecer e precisa de cuidado. Tá? É uma situação não muito usual, não é difícil, não é fácil de acontecer, né, de você enxergar, mas como no mundo das threads, né, existem muitas situações aí inusitadas, isso pode vir a acontecer, você tem que tomar esse cuidado. Né? E se você entender o procedimento de locks, né, e de chaves, você consegue debugar e enxergar a raiz do problema.